Estamos aqui com muita alegria para iniciarmos oficialmente o primeiro podcast educacional. Aliás, eu diria que o maior podcast sobre educação da nossa região, que é o Minuto Escola. E eu não poderia fazer essa primeira gravação do Minuto Escola sem a presença delas. Isa Crespi, parceiraça aqui. Tudo bem, e Ju Bruno? Severiano. Isa Crespi está fazendo pós-graduação agora, né, em educação. E a Ju é pedagoga, psicopedagoga, e o currículo é extenso e por aí vai. Mas estamos aqui para um papo muito relevante. Atenção, você pai, mãe, chegou janeirão, véspera do início do ano letivo e paira aquela pergunta: e agora, qual a melhor escola para o meu filho? O que eu devo considerar ao escolher a escola do meu filho? Eu sei, eu sou pai também, é uma pergunta que fica pairando sobre a gente, sim, né? Sim. Sobre a nossa cabeça enquanto pais. Então hoje nós vamos abordar esse tema, com certeza vai ser muito relevante para você, fique com a gente até o final, mas eu gostaria de abrir esse programa com uma pergunta um pouquinho diferente, né? Eu quero saber qual a importância, o que se aprende hoje, Ju, Isa, o que as crianças aprendem hoje na educação infantil? Qual a importância e relevância da educação infantil? Isso é muito importante falar, muito importante essa pergunta, Bruno. Porque eu vejo muitas vezes falando, eu vou pôr na escolinha quando estiver com 4 anos, porque antes disso não se aprende nada, e isso é um engano, um tremendo engano, porque do 0 aos 7 anos, a criança ela tem uma janela, né, para poder aprender que nunca mais vai se repetir. E antigamente, quando a gente vivia em rios, a gente pulava de árvores, né, subia em árvores, a gente tinha noção de espaço, de profundo, de raso. E hoje em dia a gente substituiu tudo isso para morar em casas menores, com quintais menores, né? Hoje não tem muita galinha nos quintais. Na minha época tinha. Isso, e tudo isso vai dando noção. Então hoje nós temos, não estou criminalizando, mas nós temos o videogame. Temos celular, muito rápido eles vão para a tela, o que não é muito bom, mas é o jeito que eles estão brincando hoje. E quem vai dar essas noções? Noção científica, que é de curiosidade, né? Mas por que a grama é verde? É a escola que vai dar, a escola que vai ofertar isso para a educação infantil. Né? O domínio da língua falada e escrita, noções de matemática. Todas essas sinapses que vão acontecer nessa janela, né, tão importante do 0 aos 7 anos, que fica para o resto da vida, é a escola. Não tem outro lugar. A não ser assim que você tenha uma pessoa em casa de responsabilidade, essa pessoa tem que ser muito boa mesmo, muito lúdica, para poder suprir a escola, e ainda não vai conseguir, porque na escola você tem trocas. Você trocando ali, a criança perde o brinquedo, ela começa a chorar, ou ela toma um brinquedo e nós vamos aprender a negociar. E isso aí a gente vai levar para a vida adulta. Quando eu chegar lá na vida adulta e tiver uma frustração, a namorada não quis, ou o namorado largou, né, eles vão lidar melhor com esse tipo de frustração. Então não é interessante para um pai e para uma mãe fazer isso com a criança, não deixar ela ir para a escola pensando que vai conseguir ofertar o que tem na escola em casa. Não vai. Isso não é porque eu sou diretora de escola, mas isso é o que a gente vê, né? Que a gente aprende nos livros, nas literaturas. Quando a gente fala da metodologia sociointeracionista, a gente está trabalhando a criança de uma metodologia realmente pensando no social dela. Então, entendendo que o fato dela se comunicar com outros amigos, dela estar no meio social, é um aprendizado muito importante, e isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Então a gente entende o professor como um elo que vai passar o aprendizado, o ensinamento, né, para a criança, tendo o social também. Isso engloba o social com a professora, com os amigos, o social também de ambiente, né? A questão dela aprender os objetos, os nomes dos objetos, quais são as funções. Então é um pouco do que a Ju falou, que na educação infantil a criança ela vai entender as cores, ela vai entender o ambiente, os objetos, as situações sociais, e tudo isso vai agregar na educação dela. Eu percebi bastante isso, inclusive na hora
quando interromperam as aulas, né, presenciais durante o período pandêmico, a questão do social, né, a importância desse convívio. As crianças chegaram sem saber se relacionar, né? O ser humano, ele é um ser social. É. Então, a partir do momento que a gente entende que o ser humano é um ser que vive em sociedade, que foi feito para conviver, quando a gente isola, né, a gente tem ali uma quebra de padrão. Então, a gente tem que entender, o ser humano, ser social, vive em sociedade, e assim foi construindo a evolução, né, das pessoas. Então, o social, ele é fundamental para a nossa evolução. E quando nós trabalhamos com o sócio interacionista, mesmo para fases maiores, para crianças maiores, a gente contextualiza tudo que está na apostila, né, para aquilo. Por exemplo, estou apresentando matemática, eu posso incluir um problema dentro da sociedade, como é que eu vou resolver? Né, entre ele e mais crianças ou só ele, então tudo voltado, né, para que possa estar no contexto dele, no contexto que ele consegue entender, que ele está convivendo com aquilo. Muito bom. Então já falamos um pouquinho sobre o que é essa educação infantil, falamos um pouquinho da metodologia que eu particularmente gosto bastante, que é o sócio interacionista. E agora, meninas, o que o pai tem que considerar na hora de escolher uma escola, né? Uma visita pessoal importante. Importantíssima, né? Quando a gente fala de escolher uma escola, a gente está escolhendo uma instituição, escolhendo um local onde o seu filho ele vai dar continuidade aos seus princípios. Então vamos pensar assim, o meu filho ele fica no mínimo meio período do dia dele com outras pessoas, com outros que têm alguns valores que estão ensinando um caminho. Então, em primeiro lugar, a instituição de ensino que meu filho tem que condizer com o que eu acredito, com os meus valores, com os meus princípios, para que eu tenha certeza de que eu construo em casa não está sendo desconstruído, né? Então, acho que em primeiro lugar é isso. Os valores eles têm que ser equivalentes, têm que ser iguais, mesmos princípios. Aí a gente passa por um outro ponto, que a gente não pode deixar para trás, que é a questão financeira. Isso condiz de cada família, né? Mas a gente tem que pensar que a instituição de ensino é um investimento na vida do meu filho. Então, é o que vai ajudar a formar o social dele, vai ser pelo menos 50% do que ele vai ser como cidadão. Então, eu vejo a escola como investimento. E aí, isso vai um pouquinho de cada família, mas é algo muito importante a se pensar Quando também. os pais começam, se deparam com essa realidade, começam a procurar escola A, B, C, né? Aí ele vai se deparar com várias metodologias, com cada escola é diferente, com vários princípios, enfim. Cada um tem os seus valores, que é pessoal de cada escola. Então acho que vale uma boa conversa no ato da visita, né? Para conhecer quais são os valores realmente daquela escola, o que elas acreditam, quais são os princípios. Eu até elenquei algumas perguntas, né, para facilitar para quem estiver nos ouvindo. Assim, você não pode deixar de perguntar qual é o método, né? Qual é o método que trabalha? Depois você estuda o método, né? Porque se a escola não tiver método, pronto, não está organizada em nada. Qual o material didático? É material didático ou ele é só um apostilado? Isso também faz diferença, faz muita diferença, porque se for só um apostilado, nós vamos perder tempo, né? Você vai perder tempo lá com o professor, tendo que às vezes criar, se desdobrar, sendo que a escola que tem um contexto de sistema de ensino, ela já está anos-luz. E se você concorda com aquela metodologia, o professor ele está mais, como eu posso dizer, respaldado. Ele está com o respaldo desse material. E isso é muito importante. Você tem que perguntar como é a reciclagem desses professores, desses profissionais. Como é que eles se atualizam? Como é que os gestores se atualizam? Porque o aluno que a gente está lidando agora não é o mesmo aluno de antigamente. Mudou, essa criança mudou. E a gente tem que mudar junto, entender, né, as demandas sociais, como é que ele está agora. Então, se a gente não tiver em constante mudança, eu costumo dizer que que o mundo hoje, com tanta inovação, é uma escada rolante que ela vai indo para baixo.
E se você não andar mais rápido para você ir para cima, você vai cada vez vai descer com ela. Então, você tem que olhar se essa inovação está presente no ambiente da escola, como que esses profissionais se tratam, né? Se você viu, sei lá, uma hierarquia de alguém brigando com alguém, na frente de alguém humilhando alguém, como é que foi isso? Principalmente na frente das crianças. Sim, na frente das crianças. Ou se não, se você percebe que é harmônico, que você chega, lógico, o ambiente escolar, ele não é quieto, ele não é... Né? Nós temos alunos aqui que a gente atende que tem transtorno opositor, que tem, às vezes, tem dificuldade em receber um não, e aí você percebe, às vezes, a criança... Se tiver quieto demais também... Sim, tá errado. Também não tá certo. Porque alguém tá fazendo, alguém tá reprimindo aquela... É muita gente não é no pra mesmo tá espaço, bagunçado, né? mas também não é pra estar reprimido. E às vezes, né, até na escola que eu dirijo, quando acontece de algum aluno tá dando tá insatisfeito com alguma coisa e tá ali, fala mais alto e grita, e criança, principalmente criança da educação infantil, que às vezes não consegue lidar com o não de uma forma, né, eficaz, eu aviso a visita, nós estamos lidando com essa criança agora, né, peço para avisar e a gente prossegue, porque se a gente parar tudo, não, tá, florzinha, chegou uma visita, nós vamos te dar tudo que você queria até agora. Não. Transparência, a gente né? nós estamos aqui para educar, de né? Então, tem que ser de transparência, harmonia, união, e as pessoas, você tem que saber se você vai ter acesso aos gestores dessa escola, à coordenação dessa escola, quem é que vai te atender, vão te deixar esperando uma hora? É óbvio que, né, se você tiver um horário marcado, isso demonstra também organização para te atender, porque às vezes um professor só pode sair da aula quando ele estiver numa aula de educação física, né, ele estiver ali, porque ele não pode deixar 15 para poder atender um. Então, mas se a escola ela tem essa questão de ir buscar também esse aluno, de abraçar essa família, se ela tem essa vontade de fazer isso, observa, né? Isso já é um ponto muito positivo. E aí, Isa, vale pesquisar em sites, em Instagram, né? Vale a pesquisa da escola? Eu acho que a maior validação é de um cliente que já está ali, né? Então, assim, você ter referências, tenha referências de coisas que aconteceram. Mas não se limitar só, né? Não se limite. Eu acho que hoje em dia a gente tem tanto acesso, né, a tudo. A gente tem acesso ao Google para ver avaliações. A gente tem acesso à rede social. Nitidamente você consegue perceber se é uma escola pouco ou muito atualizada à medida que é uma escola que consegue estar nas mídias sociais, consegue acompanhar esse novo mundo, né? Vá até a escola, veja a estrutura. A rede social também é um canal de comunicação, né? Então você a escola pensa tá todo assim, momento Bruno, eu acho muito passando. legal, eu converso muito com a Bia, que é do meu setor de comunicação. O pai tá lá no serviço, a mãe tá trabalhando e tá pensando, nossa, o que será que meu filho tá fazendo? Aí você imagina ela poder pegar o celular e saber exatamente que o filho dela tá fazendo uma atividade diferente, que tá brincando, que comeu todo o lanchinho, que tá lá feliz da vida. Aquilo aquece o coração, sabe? Da mãe, do pai, acalma o coração do responsável que tá ali querendo notícias. Então não é ficar mandando mensagem a todo tempo, ó, tá respirando, tá? Gente, eu já estive do lado fotinhas. da Isabela quando ela recebeu uma fotinha da Manu. Não o olhar muda. Transforma. Aquece. Então, assim, é gostoso você ter esse tipo de acolhimento da instituição de ensino na qual você escolheu. Por isso que é importante você escolher uma escola que esteja sempre, como a Ju falou, atualizada. E atualizada em todos os sentidos. Então, hoje o pai tem a opção de ficar de olho nas redes sociais, de ficar de olho nos Google da vida, ficar de olho nos Instagram, Facebook. Visitar pessoalmente. E principalmente a visita pessoal. Sim, que é o que a Ju falou, que é onde o pai vai ver como Exato. né? Essa escola na prática Uhum. de verdade, né? Como é o tratamento, já começar ali na entrada da escola. Sim. Outra coisa também que eu acho que vale, né? Ressaltar como é a estrutura da escola, Sim. o espaço que ela oferece, né? Então, tudo Tem isso... que casar todas essas informações, né, Bruno? Às vezes, uma estrutura muito grande, ela não quer dizer muita coisa quando o acolhimento, quando você chega a essa instituição, não é bom. Sim. Então eu acho que ter uma estrutura segura, ampla
e que tenha a capacidade para aquela quantidade de aluno na qual a instituição tem, entende? E ter esse acolhimento. Então, assim, por mais que a escola cresça, não pode perder o acolhimento, não pode perder o contato com o pai, o contato com o aluno, o saber da história da criança. E o pai também, Isa, ele não tem que ter vergonha de perguntar as coisas para a escola e nem a escola para o pai, né? Nem um pouco. Tem que haver essa abertura. Sim, eu falo que a escola ela tem que ser uma equipe com os pais. A família sozinha e a escola sozinha não fazem nada. Precisamos sempre estar alinhados e conversando a mesma língua, estando, sabe, no mesmo caminho, para que a evolução desse aluno, dessa criança, desse adolescente seja uma boa evolução, que é o que eu falei lá no começo. Quando você já começa a alinhar os seus princípios e valores com a instituição, ou seja, você já está formando uma equipe muito firme para o investimento que você está fazendo na vida do seu filho, porque o investimento você não colhe agora. É um investimento que você vai colher quando ele terminar a escola e for um cidadão de bem, que tenha sonhos, que tenha metas, que saiba traçar, que acredita nele mesmo, que entendeu? saiba se relacionar, que saiba se relacionar, próximo, né, no ambiente profissional. Então é um investimento muito importante a longo prazo que tem que ser feito em equipe, escola e família. Exatamente. É importante a gente também frisar aqui, mas antes disso, tem um negócio importante aqui para falar, mas antes o produtor já levantou a plaquinha para mim, eu preciso agradecer os parceiros que fazem o Minuto Escola acontecer, que são eles, Colégio Severiano Judá e Cleiton Barbosa Móveis Planejados. O Cleiton nesse momento está de férias, mas semana que vem ele está aí, procura lá o nome do Cleiton Barbosa nas redes sociais, o cara é bom, viu? Então, se você tiver à procura de móveis planejados ou algo assim, procura o Cleiton Barbosa Móveis Planejados. Vamos então prosseguir? Bom, a gente entende também, falando ainda de comunicação da família com a escola, então o pai está na dúvida, a gente esclareceu, foi lá, escolheu a escola, fechou a matrícula, mas é comum, né? Os pais também nem são obrigados a saberem termos técnicos, né, pedagógicos. Então, o pai tem que ter a liberdade, né, Isa, de perguntar, mas o que é isso? Você falou do sócio interacionista. Ele tem que perguntar tudo. Ele tem que saber, né, tudo, porque qual é a cultura da escola, qual é a cultura minha, do meu filho, né? Às vezes o que serve para o vizinho, às vezes o vizinho fala tão bem da escola que o filho tá, não serve para ele. Não serve para o filho dele, não é as características do filho dele. Então, isso vai frustrar a criança. É uma escolha errada, é uma perda de ano. Então, nós temos que ter isso em mente e ele entender que é a individualidade do filho dele e da família dele. E escolher a partir disso. E existem alguns termos que é comum o pai não entender, né? Por exemplo, psicopedagogo, né? Hoje em dia o que ele faz, né? O que ele come, de onde ele é, do que ele vive. Cara não é profissional de doido, né? Não. Porque antigamente se falava até em psicólogo. Nenhum profissional é de doido. Psiquiatra não é de doido. Neuropsicólogo não é de doido. Neuro não é de doido. Acho que a gente vê que esses hoje mais são cada vez mais fundamentais. Eu só tô falando isso porque ainda há, né, esse tipo de resistência. Certeza. Então existem alguns termos, por exemplo, laudo. Vamos falar alguns aqui que é comum no ambiente escolar, vai. Recuperação paralela, né, no qual às vezes o aluno ele precisa de alguma coisa individualizada e o professor junto com a coordenação ali eles criam entre eles até uma prova, né, você fala assim, individualizada. Seu filho precisa de uma recuperação paralela, né? Que bicho que é esse? Então, é trabalhar com a individualidade do aluno, né? A gente usa esses termos, mas assim, como você falou, Bruno, acho que o pai não tem que ter vergonha de perguntar, entender. Existem escolas, até mesmo assim, grande na cidade, que elas ofertam para as pessoas e elas não percebem. Eu fico até assim, pasma. Um ensino muito fabricado, sabe? Se o aluno acompanhou, acompanhou. Se não acompanhou, tchau. Então, assim, prestem atenção nisso, né? Se vão fazer. Sim, se vão resolver o seu problema quando você tiver um, porque vai ter.
né? Vão ter problemas. Você tá falando de uma convivência de quantos dias letivos por ano? Não é uma roupa que você compra, vai lá e eu nunca mais compro nessa loja. 20 alunos numa sala, não tem como cada todos um terem o mesmo histórico. Sim, entre eles vão ter, estão construindo relação. Aluno novo está construindo a relação com a escola nova, aluno antigo está construindo relação com professores novos e série nova. Então a gente precisa olhar com individualidade, né? Assim como a gente gosta que nos olhem. Não com a mesma régua, não com o mesmo padrão, não no sentido de importância, tá, gente? Importância tem que ser a mesma para todos, mas no sentido de como eu vou te alcançar, né? Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, dar o nível que o aluno precisa para ajudá-lo. Eu acho que o pai ele tem que perceber se a escola está se esforçando e fazendo o seu trabalho de educar e ensinar, ou se ela está somando números. Então, Sim. ela está colecionando alunos, está adquirindo números, ou ela está fazendo a sua missão, Isa, que é ensinar? eu já fui em reuniões da escola, em reuniões de escolas particulares, e escutei diretores de escola falando que alunos de inclusão baixavam a nota deles. Porque eles não entram, às vezes, como Asperger, essas coisas, não entram como inclusão. E como que ele fazia? Então, o que ele está preocupado? Está preocupado com o aluno? Imagina. Em primeiro Não tá lugar, preocupado é com o aluno. sempre o ser humano. Sim. né? É sempre o Com ser certeza. humano, né? O Isso resto- é você ser um ser humano. É a o nossa resto missão. O resto a gente Sim. corre atrás, né? Sim. Claro que toda escola se preocupa com o resultado, desempenho, mas o primeiro de tudo é o humano, né? Exato. Mas se não É o tiver, individual. mas se a gente não atingir o individual, a gente não vai atingir o resultado. É isso que a gente Sim, precisa exatamente. cuidar, né, nas escolas. E como que você pré-julga um aluno que você nem conhece, às vezes? Muitas vezes você nem conhece. Os alunos Aí você surpreendem, começa a fazer uma intervenção, o aluno começa a fluir, daqui a pouco ele é o melhor aluno da sala. Você É precisa ele dar que tá, chance, muito né? é ele que tá Isso é muito elevando, né, a nota de uma exatamente. escola. Então, assim, As crianças, os adolescentes, os alunos precisam é que acreditem nele, né? sim. Eles precisam de uma Capacidade chance, mas uma chance pra eles da forma que eles conseguem absorver, né? Verdade. Gente, o papo tá muito bom, tá rolando, adoro esse papo. Então, só recapitulando aqui, se você chegar numa escola ou matriculou na escola e começa a vir bilhetes com alguns termos técnicos, não entendeu? Pergunte o que é isso, né? Então isso é muito importante. Ou leve a uma clareza. pessoa junto, uma tia que é professora, alguém que vai te ajudar. Isso é muito legal também. Né? Isso é bacana. Fechamos essa parte. Já subiu a plaquinha ali do meu tempo, né? Já estourou tudo ali. Um minuto de escola é um tempo de 20 minutos que acaba virando 30 e 40, mas é porque o papo é bom demais, né? Mas vamos lá, gente. Só pra gente finalizar aqui, então vamos voltar na questão financeira. Então, escolhi a escola, né? Nem sempre o valor mais alto significa que é melhor. Não. Só que também, em contrapartida, a gente sabe também que tudo hoje em dia Tem um custo. Custa muito caro. Então, cabe ao pai, né, Isa, Ju, colocar na balança. Eu acho que aí Qual é a onde estrutura, entra... o que oferece, Exato. estrutura que eu falo tanto física como de pessoal, né? Qual o suporte que esse aluno vai ter e se a escola, mesmo com um custo um pouco maior está disposta a negociar, mas também, assim, milagre, Sim, né? sim. O pai precisa Aí também eu ficar de acho olho bem que aberto. entra não é nem quanto custa, mas o real valor. Sim. Sim. A gente está falando do investimento do seu filho que você vai colher daqui tantos anos. Então entenda o valor. Quanto hoje a sua realidade financeira te permite arcar com isso, né? Seja real, não façam também loucuras financeiras, porque isso você está ensinando para o seu filho também. Depois não aguenta arcar, e tem que tirar a criança. Exato, e aí você gera um outro transtorno. Então entenda a sua realidade financeira e procure o maior valor. O valor, eu digo no sentido de essa escola custa X, mas condiz com o valor que ela me traz de retorno. Familiar, da minha Exato, família, de aquilo que eu princípios, penso. de cuidados. É um local que eu pago, às vezes eu me esforço um pouquinho mais para pagar, tiro um pouquinho dali, evito as saídas de final de semana, evito, né, alguma coisa assim, dou uma mexidinha, tá dentro do meu orçamento, mesmo que apertadinho,
porém me traz uma segurança na onde o meu filho ele tá bem assistido, ele tá bem cuidado, tá sendo educado, tá aprendendo, tá adquirindo conhecimento. Então eu acho que tem que ter o valor da tranquilidade para os pais. Sim. Muito bem. Pergunta do produtor, não? Hoje não? O produtor tá quieto hoje. Mas, gente, muito bom ter estado aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Bruno. Faz tempo, né, Isa? Faz tempo que a gente não aparece por aqui. Faz tempo, já Foi faz bom longas E falar sobre semanas. esse tema no começo do ano, assim, é um só prazer. o ano passado. Eu acho muito legal essa orientação à paz. Nós gostamos muito de fazer isso aqui no colégio, né? Onde eu sou diretora, a gente gosta de ter essa aproximação, de conversar. Tem gente que fala assim, nossa, né, tô aqui, é chato. Só uma pergunta, qual colégio que você é diretora mesmo? Do Colégio Severiano. Ah, Severiano Judá. Essa escola é boa, hein? Fazer um jabá. E às vezes as pessoas chegam, né, com medo, assim, eu percebo na coordenação, na direção, eu tô te incomodando, teve algum problema. Não, gente, eu gosto da pessoa que vem e incomoda, porque essa pessoa falou pra mim, ela conversou comigo e eu vou poder solucionar o problema dela. Agora, aquelas que ficam resmungando por aí, quem vai poder solucionar, né? Não tem como. Então nós temos essa abertura. Quem vai poder defender? Então eu gosto desse tipo de gente, é um tipo de gente que eu gosto de atender, gosto de problema, gosto de resolver o problema e as famílias saírem satisfeitas. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no meu canal do YouTube, Minuto Escola Bruno Souza. Eu sou Bruno Souza, educador e empreendedor para o Minuto Escola desta semana.